Olha para o Congresso de hoje e me diz, quantos deputados conseguem explicar de verdade como um país vira potência tecnológica? Quantos entendem a diferença entre gasto e investimento? Quantos sabem ler um orçamento de ciência sem tratar aquilo como um número solto numa planilha? Ninguém defende com unhas e dentes aquilo que não entende. Por isso que eu falo tanto, a gente precisa de uma nova classe política. O Brasil tem um problema que parece impossível de explicar. A gente produz ciência em nível de grandes países. Em volume de pesquisa, o Brasil aparece entre os maiores do mundo. A gente produz mais conhecimento do que muito país rico que vive ganhando prêmio, patente, manchete internacional. Mas aí, você olha o ranking de inovação e vem o choque. O Brasil está lá atrás. Em 2025, ficou em 52º lugar no Índice Global de Inovação, atrás até do Chile. Como é que um país consegue produzir tanto conhecimento e transformar tão pouco disso em produto, emprego, patente, empresa, riqueza? Fica comigo, porque isso aqui explica muito do atraso brasileiro. E já adianto, o problema não está na universidade. Eu sou engenheira, doutora em engenharia de produção. E o engenheiro de produção aprende a olhar qualquer sistema como uma esteira, como uma linha de produção. Você olha onde entra o recurso, por onde ele passa e onde ele trava e onde ele deveria virar resultado. Então, vamos lá, vamos olhar o Brasil como uma fábrica. Primeira etapa, formação. Essa parte o Brasil ainda faz bem. A gente forma engenheiro, médico, pesquisador, físico, biólogo, cientista de computação, gente muito, muito boa. Muita gente formada em universidade pública, com dinheiro público, bolsa pública, laboratório público. Cada doutor que o Brasil forma custa caro. E tudo bem custar caro, porque país sério investe em gente. Segunda etapa, pesquisa. Aqui a coisa já começa a apertar. Bolsa congelada por anos, orçamento de ciência cortado uma vez atrás da outra, laboratório funcionando na gambiarra. E mesmo assim, olha o que esse pesquisador entrega. O Brasil está entre os maiores produtores de ciência do mundo, com esse dinheiro, nessas condições. Agora imagina o que a gente faria com estabilidade e infraestrutura de verdade. O pesquisador brasileiro publica, descobre, desenvolve, chega até o protótipo, carregando tudo isso nas costas dele. O problema é que tudo isso morre na terceira etapa. A hora que aquele conhecimento deveria virar empresa, virar produto, virar tecnologia brasileira, virar nota fiscal, virar salário bom, virar indústria nova, é aí que a esteira simplesmente trava. O pesquisador olha para frente e vê um abismo. É banco que não empresta porque uma empresa nascente de tecnologia não tem garantia. É investidor que foge porque pesquisa séria pode demorar 5, 8, 10 anos para dar retorno. Tem os juros altíssimos do Brasil, a burocracia que é pesada. E o Estado, que pagou para formar aquele cérebro, muitas vezes abandona esse cérebro justamente na hora que ele poderia gerar riqueza para o país. Aí, gente, acontece a parte mais triste. Aquele doutor que o contribuinte brasileiro ajudou a formar recebe proposta de fora, arruma a mala e vai embora para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Coreia, vai patentear lá, vai abrir empresa lá, vai enriquecer outro país. O Brasil vira exportador de cérebro. E o cidadão comum, que olha em volta e não vê a ciência chegando na vida dele, conclui: universidade pública não serve para nada. Serve sim. O problema é que ela muitas vezes está abastecendo o país errado. A universidade forma, o laboratório pesquisa, mas Brasília não construi a ponte entre a pesquisa e o mercado. E aí você me pergunta: Juliana, por que essa ponte nunca fica pronta? Gente, porque ponte de inovação é obra complexa. Exige gente técnica, que conheça tanto de academia quanto de mercado. E o político gosta de montar equipe com quem tem voto e não com quem tem capacidade. Também cada governo chega querendo apagar o anterior e inventar um novo nome. Projeto estratégico acaba virando moeda de barganha. Orçamento de ciência vira gordura para cortar. E o pesquisador que estava no meio da travessia cai junto. Só que isso tem solução. E ela passa pelo Congresso. Lei, orçamento e regra bem escrita. Primeira medida: parar o vazamento de dinheiro que já existe. Eu vou explicar. Tem setor no Brasil, como elétrico, que já é obrigado por lei a aplicar uma parte do que fatura em pesquisa e desenvolvimento. Esse dinheiro existe e é um bom dinheiro e é cobrado todo ano. São bilhões. Só que olha o truque. A lei diz que tem que investir em inovação, mas ficou frouxa na hora de definir o que conta como inovação. Então a empresa pega um gasto que ela ia ter de fazer de qualquer maneira, troca de software, consultoria, melhoria do próprio sistema e carimba aquilo como projeto de inovação. O papel, né? Vocês sabem, aceita tudo. O órgão regulador aprova e a obrigação aparece como cumprida e a empresa não tirou R$1 do bolso a mais. No relatório, o Brasil investiu bilhões em inovação, mas na vida real nasceu pouca tecnologia nova, pouca patente, pouca empresa. É dinheiro de pesquisa que vira despesa comum.
como crachá de inovação. Quem conserta isso, gente, é o Congresso, porque a brecha está no texto da lei. Temos que apertar a definição da lei do que pode ser contado como inovação. Tem que envolver risco tecnológico, coisa que ainda não existe. Tem que ter meta, resultado e auditoria. Universidade, startup, patente, protótipo, produto. Se é gasto de rotina, paga como gasto de rotina. Tem que estar fora da cota. Segunda medida, crédito para quem está assumindo riscos para inovar. Hoje, uma startup que nasce da pesquisa pode até ter uma tecnologia promissora, um pesquisador excelente, uma solução real, mas pode não ter patrimônio para dar como garantia. E aí, o banco diz não. E a pesquisa morre antes mesmo de virar empresa. A solução existe e vários países usam. É o fundo garantidor. O poder público não precisa bancar tudo. Ele pode entrar como garantidor de parte do risco, fazer o crédito chegar e permitir que o pesquisador vire empreendedor sem precisar hipotecar a casa da própria mãe. Terceira medida, proteger o dinheiro da ciência de corte. Pesquisa de 10 anos não sobrevive ao orçamento de um ano, gente. Não dá para o país começar um projeto estratégico, formar equipe, comprar equipamento, construir laboratório e no ano seguinte cortar tudo porque faltou voto para aprovar outra coisa. Ciência precisa de estabilidade. Eu não estou falando que é um cheque em branco. Tem que ter cobrança, tem que ter auditoria, tem que ter resultado, mas precisa de continuidade. Foi assim que países que eram pobres ou destruídos viraram potência. Eles entenderam uma coisa muito simples. Educação forma gente. Pesquisa cria conhecimento. Inovação transforma conhecimento em riqueza. Esse é o motor. E o nosso Congresso passa o ano todo discutindo tudo, menos isso. Olha para o Congresso de hoje e me diz, quantos deputados conseguem explicar de verdade como o país vira potência tecnológica? Quantos entendem a diferença entre gasto e investimento? Quantos sabem ler um orçamento de ciência sem tratar aquilo como um número solto numa planilha? Ninguém defende com unhas e dentes aquilo que não entende. Por isso que eu falo tanto. A gente precisa de uma nova classe política. Chega de políticos de slogan. Eu falo de gente preparada, que entende desse assunto, que senta na cadeira sabendo o que está votando. O Brasil tem engenheiro, tem cientista, tem universidade, tem pesquisador, tem talento. O que falta é transformar essa inteligência em projeto de país. Se o Brasil sabe produzir conhecimento, isso ninguém discute. Ele sabe. O que eu quero saber é até quando a gente vai continuar formando o cérebro brasileiro para enriquecer país estrangeiro? E me conta aqui nos comentários, você conhece alguém formado aqui que foi trabalhar lá fora porque não encontrou oportunidade no Brasil? Quero ler essas histórias. Meu nome é Juliana Benício, sou pré-candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro.